Olá, boa noite e a paz a todos. Chegando para a leitura de um versículo da Palavra de Deus, na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, o versículo 18. Assim está escrito: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Uma orientação de Paulo para os irmãos lá da igreja de Corinto sobre o sentido de não se deixar dominar simplesmente pelas coisas aparentes, ou seja, as coisas que nós vemos fisicamente. Então ele diz, não atentando, quer dizer, não procurando colocar as coisas que vemos como primordiais, prioritárias para a nossa vida. Mas ele diz, não atentando nas coisas que se veem, mas precisamos atentar sim para as coisas que se não veem. Porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Então, em linhas gerais, o que é que Paulo está dizendo aqui a estes irmãos lá da igreja de Corinto? O mesmo que Jesus disse a Tomé, por ocasião da ressurreição, quando Jesus apareceu e os discípulos não estavam lá. Desculpa, os discípulos estavam lá, mas Tomé não estava. E eles então, quando Tomé chegou, disseram, olha, o Senhor apareceu a nós. Ele disse, de modo nenhum eu crerei, se eu não vir os cravos e não colocar o meu dedo no seu lado, de maneira nenhuma eu vou crer. Então, Tomé queria primeiro ver para depois crer. E, portanto, quando os discípulos falaram com ele, ele disse, não creio. Não adianta, não tem convencimento, eu não creio. Então, Jesus apareceu segunda vez e Tomé estava presente. O Senhor Jesus foi, então, diretamente a Tomé e disse o seguinte, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e mete-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse, Senhor meu e Deus meu. Disse Jesus, por que me viste, Tomé? Creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Então Jesus já fez aqui esta diferenciação entre os que precisam ver para crer e os que creem sem ver. Mas depois a coisa acontece. Mas ao princípio eles creem sem ter nada aparente. Tomé não cria dessa forma. Tomé cria, primeiro via, para depois crer. O verdadeiro cristão, ele primeiro crer, para depois ver. Foi exatamente o que Jesus disse também para Marta, irmã de Lázaro, quando ele estava morto. E Jesus foi para ressuscitá-lo. E Jesus falou, ele vai ressuscitar. Quer dizer, eu sei, mas isso é lá no último dia, isso vai demorar muito tempo. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. E ela não estava crendo. E Jesus disse o seguinte, se creres, verás a glória de Deus. Então, o que é crer? Crer é acreditar naquilo que aparentemente não vemos, mas sabemos que existe, que é real, mas não é visível a estes olhos humanos. Então, estes dois pontos aqui retratam isto que Paulo escreveu aqui para os irmãos da cidade de Corinto. Ele disse, não atentando nós nas coisas que se veem,
como a dizer, nós só podemos ter esperança naquilo que aguardamos. Ora, se aguardamos é porque não vemos. Estamos na expectativa, esperando. Se já estamos vendo, não tem como ter esperança. Esperança do quê? Do que já está revelado. E aqui no capítulo 5 desta segunda carta, o versículo 8, ele diz, porque andamos por fé e não por vista. Então, não atentar nas coisas que se veem é não andar pela vista humana, física, terrena, mas nas que se não veem, ou seja, andar por fé, acreditando. Por quê? As que se veem são temporais. O tempo delas é limitado. E as que se não veem são eternas. Veja a definição de fé que o escritor aos Hebreus deixou registrado aqui nessa epístola, no capítulo 11 de Hebreus, diz o seguinte, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então, fé é isto, é esperar aquilo que não se vê e ter como prova, como garantia, algo que não está visível a nós de momento, mas pela fé nós cremos e alimentamos a esperança. É o que ele está dizendo aqui. Quem vive pela vista não vive pela fé. Quem vive pela fé não vive pela vista. Por quê? Porque elas podem se conflitar. Então, por isso é que ele deixou bem registrado aqui isto que nós estamos falando neste momento, que é para não atentar. Atentar significa se apegar com afinco a estas coisas que são aparentes, que se veem e, portanto, estão no alcance da nossa mão, na proximidade, mas elas são temporais. Não vale o esforço que se faz para conquistá-la, porque conquista hoje, como ela é temporal, logo elas deixam de existir. Mas ele afirmou que nós precisamos atentar nas coisas que se não veem, ou seja, acreditar no invisível. Porque quem age e trabalha no invisível é Deus. Ele trabalha assim. Por isso que para Deus não há impossível. Para nós há impossíveis. Porque na maioria das vezes nós estamos ligados no visível. E no visível nós encontramos coisas que são temporais, obstáculos, dificuldades e limites. Já Deus não trabalha no visível. Deus trabalha naquilo que não se vê. E é por esta razão, e a nossa felicidade é crer em Deus e servir a Deus e descansar confiantemente nele, sabendo que ele está no controle e no comando de todas as coisas. Ele é aquele que traz à existência as coisas que não são, como se elas já fossem. Isto é uma característica própria de Deus. Trazer as coisas, chamar à existência as coisas que não existem. Então, isto é a manifestação do poder de Deus. E nós só podemos alimentar-nos com estas coisas que não se veem mediante a fé. Porque se nós não tivermos fé, nós não vamos ter esta visão de atentar nas coisas que não se veem. Se não houver fé, nós vamos querer nos fixar somente no que vemos, na visão da terra,
naquilo que é temporal, é terreno, é passageiro. Mas o que não vemos, mas existe, é eterno. Ele não tem temporalidade. Ele é eterno, quer dizer, dura para sempre. E todas as coisas de Deus, elas são marcadas pela eternidade. Elas são eternas. E estas dádivas e bênçãos, o Senhor Deus coloca diante de nós, para que nós possamos também desfrutá-la. Então veja, andamos por fé e não por vista. Então quem anda por fé não anda atentando nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Veja o que Pedro deixou registrado na sua primeira epístola, no capítulo 1, e o versículo 6, ele diz: em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, atentar no que não se vê, é um ato de fé, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Então nós observamos aqui que tem fundamento este conselho de Paulo para aqueles irmãos. O próprio apóstolo deixou registrado também na epístola aos Romanos, no capítulo 8 e o versículo 18, ele deixou registrado o seguinte: porque para mim, ele diz, para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então, aqui está um complemento daquilo que está dito em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Observe aqui, para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente. As aflições deste tempo presente, elas estão ligadas às coisas que se não veem ou às coisas que se veem? Elas estão ligadas às coisas que se veem, porque aflições do tempo presente. Do tempo presente, do agora. Então, as aflições do tempo presente, elas estão ligadas às coisas que se veem. E estas coisas que se veem são temporais. Então, as aflições deste tempo presente não são eternas, não são permanentes. Elas são temporárias. Elas vêm e vão. Mas, conforme ele deixou aqui, mas nas que se não veem, mas para atentar às coisas que se não veem. E o que é que não se vê? Então diz aqui, que isto que se vê no tempo presente, que são as aflições do tempo presente, não são para comparar com o quê? Com a glória que em nós há de ser revelado, com aquilo que não é de vista, mas é de fé. Esta glória está reservada para manifestar-se futuramente em nossa vida. Ela está ligada às coisas que se não veem e que são eternas. Veja que coisa interessante. E às vezes a gente sufoca as coisas que se não veem em razão de estarmos atentando para as coisas que se veem. Nós às vezes temos dificuldades
de viver pela fé, de atentar para as coisas que são da fé. Mas Paulo disse, andamos por fé e não por vista. Então nós temos que andar nesta convicção, nesta fé, que é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então este é o firme fundamento. No outro texto, Paulo diz, cri, por isso falei. Ele não disse vi, ele disse cri. Então, creu em quê? Nas coisas que se não veem, que estão ligadas aqui à glória que em nós vai se revelar, ou andar por fé. Então, são estes os pontos necessários que a gente precisa atentar bem para eles e buscar de Deus graça para viver o mínimo possível pelas coisas que se veem, mas ter o maior tempo da nossa vivência e atentar mais para as coisas que não se veem, porque elas são de caráter eterno. Atentar em coisas temporais, para nós, não vai adiantar muito, porque elas logo vão passar. Corremos atrás hoje e amanhã já não existe mais. É como que correr atrás do vento. Quem consegue segurar o vento? Quem consegue tê-lo à mão? Ninguém. Assim são as coisas temporais. Mas as coisas que são eternas, elas são irremovíveis. Elas são permanentes. Elas têm como garantia o próprio Deus. Ele diz, ele como não teve com quem fazer a aliança, ele fez consigo mesmo. Então nós encontramos aqui este conselho interessante, profundo e necessário. Nós precisamos, como servos de Deus, vivermos por fé, andarmos por fé, acreditarmos nas coisas que não se veem. Elas não estão sendo vistas agora, mas elas têm um peso eterno. Elas são eternas. Elas não se desfazem. Do que ficarmos atentando para coisas que se veem, que são coisas da terra, que são coisas temporárias e passageiras. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele diz, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Ressuscitar com Cristo é passar a viver por fé. E a passar a viver em função daquilo que não se vê, mas existe. E no tempo certo se realiza. Então aqui está um conselho, uma orientação para nós termos o alinhamento da nossa vida de acordo com o propósito e a vontade de Deus. Por várias ocasiões, Jesus disse, se creres, verás a glória de Deus. E para Deus nada é impossível. Por que isto? Porque eles vivem em função daquilo que não vem. Mas está debaixo do poderio do Senhor nosso Deus trazer à existência as coisas que não existem. E a nós compete crer naquilo que não se vê e esperar. E ao esperar, isto vai alimentar a nossa esperança. Então, quando nós temos esta fé verdadeira em Deus para crer e atentar nas coisas que não se veem, nós não ficamos aflitos e preocupados por não estar vendo, mas estamos crendo. E há no nosso coração uma convicção acerca destas coisas que não se veem. E por isso nós andamos por fé. Andamos crendo, acreditando, professando pela fé no Senhor. E não importa se tivermos que passar por alguma tribulação ou sofrimento.
eles serão coisas da vista e serão coisas temporais. Virão sobre nós, sim, nos afligiremos por um tempo, mas não para sempre, porque logo aquilo passa. Mas quem está focado nas coisas que não se veem, ele está focado na eternidade, porque elas são eternas. Se elas são eternas, elas pertencem à eternidade. E eu e você fomos chamados, salvos, libertos e transformados por Jesus para desfrutarmos esta eternidade com Deus. Então nós precisamos já a partir daqui, da nossa vivência na terra, viver e andar pela fé. E ter o nosso foco não nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Avaliando o que é temporal, o que é eterno. As coisas que se veem são da terra, são temporais, temporárias. As coisas que não se veem são eternas, são do céu. E nós estamos aqui de passagem. E a nossa maior expectativa é o dia que Deus vai nos chamar para deixarmos esta terra, para irmos à sua presença. E lá então, todas estas coisas que não se veem, na condição em que nós estivermos com o corpo glorificado, transformado, nós veremos estas coisas eternas lá na presença de Deus. Então isso deve nos motivar e encorajar já aqui, nos dias e anos que vivemos aqui na terra, a não atentar para as coisas da terra, quer dizer, não dar muita vazão a elas, mas que o nosso propósito maior seja estar voltado para as coisas que não se veem, em vista de que elas são eternas, e elas são alimentadas pela fé. Jesus disse a Tomé, muitos não viram e creram. E por que você precisa ver para crer? A visão dele estava distorcida. E quem vive em função das coisas que se veem, tem a visão distorcida diante de Deus. Ele está com a visão da terra. Mas quem serve a Deus não tem a visão da terra, ele tem a visão do céu, onde tudo lá é eterno. Por isso ele deixou claro aqui, não atentando nós nas coisas que se não veem, mas não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Está aqui o divisor de águas. Ou andamos pela vista, ou andamos pela fé. Quem anda pela vista, anda nas coisas que vêm, que são temporais. Quem anda pela fé, acredita nas coisas que não se veem e tem com elas a eternidade. Não é sujeito ao tempo. Elas são eternas, procede de Deus. E são recursos de Deus para a nossa vida. E nós só podemos viver aqui na terra quando o nosso coração estiver voltados para a eternidade, para as coisas que são eternas, de Deus e preparadas por Ele. A salvação que recebemos é eterna. A vida que nos prometeu é eterna. O gozo que nos prometeu é eterno. Então tudo para a nossa vida não está sujeito ao temporal, mas são coisas eternas. Então, com razão, ele nos adverte a não voltar o nosso olhar, o nosso coração para as coisas que se veem, porque elas passam. Mas para as coisas que não se veem, porque elas são eternas. Então, o que eu posso escolher? Atentar para as coisas que não se veem. Por quê? Porque elas são eternas. A glória de Deus que vai manifestar-se em nossa vida é eterna.
Então veja quão importante é nós estarmos alinhados com este texto da palavra de Deus, para que a nossa vida com Deus, ela se fortaleça cada dia mais e cada dia menos nós nos preocupemos com as coisas que se veem, somente o estritamente necessário. No demais, nos ater e atentar para as coisas que não se veem, porque elas são eternas, elas são o gozo e a esperança do nosso coração. Querendo Deus, amanhã retornaremos.